Jeremias, capítulo 31, versículos 1 ao 3, diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Quero falar hoje sobre o amor de Deus. O amor de Deus. E o tema é entendendo o amor de Deus. No texto que nós lemos, Deus está expressando o seu amor pelo seu povo, o povo hebreu, o povo de Israel. A gente lê no versículo 3, porquanto com amor eterno te amei. Deus fala, eu estou te amando com amor eterno. Eterno é algo que não tem começo e não tem fim. Ele é eterno, sempre existiu, sempre vai existir. Então Deus tinha um amor eterno pelo seu povo, e com esse amor que ele amou o povo de Israel. Interessante é que nesse contexto aqui de Jeremias 31, as mesmas pessoas que odiavam e rejeitavam Jeremias, que era o profeta de Deus, e consequentemente estavam rejeitando e odiando Deus. Se você rejeita o mensageiro de Deus, se você rejeita a mensagem de Deus, você está rejeitando Deus. Não tem como você amar Deus e rejeitar a sua palavra, rejeitar a sua mensagem. Então Deus aqui, ele estava disciplinando o povo de Deus. Lembre-se que Jeremias tinha um ministério muito esquisito, no sentido de que todos os demais profetas traziam uma mensagem de esperança, uma mensagem chamando para o arrependimento, uma mensagem chamando para um futuro melhor. Jeremias não. A mensagem de Jeremias basicamente era: chumbo grosso está vindo aí. Deus avisou, teve paciência, deu chances, vocês não ouviram, agora não tem mais jeito, agora vocês atravessaram aquela linha, agora está vindo aí os babilônios, eles vão levar vocês cativos e aceitem as consequências do seu pecado que vai ser melhor. O povo não queria saber, se rebelou mais ainda contra Deus. Por isso que fala assim no versículo 2, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Por que escapou da espada? Porque a espada veio para eles. Então, era um ministério muito diferente. Então, essas pessoas que ele falou, eu vos amei com amor eterno, são pessoas que estavam naquele momento rejeitando Deus, rejeitando Jeremias, o profeta de Deus. E talvez se eu e você estivéssemos naquela época, se a gente fosse lá, a gente podia perguntar, por que Deus simplesmente não deixou eles para lá? Eles não estavam rebeldes, desobedientes? Eles não estavam rejeitando a palavra de Deus, o próprio Deus? Então, deixa eles para lá. Pelo mesmo motivo que Deus não deixou eles para lá, é o mesmo motivo que Deus não nos deixa para lá. Sem nenhum bom motivo porque Deus não deve nos deixar para lá. Então, assim como Deus amou o seu povo com amor eterno, Deus nos ama igualmente com o mesmo amor eterno. E o nosso relacionamento com Deus, assim como era o relacionamento de Israel com Deus, ele é muito dependente do nosso entendimento do amor de Deus. E o amor de Deus muitas vezes não é compreendido, e isso gera problemas no relacionamento que as pessoas têm com Deus, porque eles não entendem o amor de Deus. Então hoje eu quero ver algumas verdades muito simples, mas também muito importantes, que vai impactar, vai afetar o nosso amor para com Deus. Com isso em mente, eu vou ler para vocês João 3,16, muito conhecido. Há quem diga que João 3,16 talvez é o versículo mais famoso, mais conhecido na Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre o nosso relacionamento com Deus é o fato que nós, cada um de nós somos alvos do amor de Deus. Deus pega o seu amor e ele mira, ele aponta, ele direciona o amor dele, esse amor eterno, a cada um de nós. Eu digo mais, a cada um de todo ser humano. Se alguém está no mundo hoje, Deus o ama. Se alguém já esteve nesse mundo,
Deus o amou. Aquelas pessoas que ainda estarão, vão nascer ainda, Deus os amará. Deus ama todo mundo. Ele é, e ele, o que Deus é e o que Ele faz por nós é independente do que nós somos ou que nós façamos ou não para Ele. Então Deus é amor, Ele ama com amor eterno, e aqui fala que Ele amou o mundo de tal maneira. Esse mundo quer dizer que Ele amou todo mundo. Então não interessa a sua nacionalidade, eu digo mais, não interessa a sua religião. A sua religião é importante, claro que é importante, mas não em relação ao amor de Deus, porque Deus ama todo mundo. Você pode ser espírita, você pode ser muçulmano, você pode ser hindu, budista, você pode ser o que for. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus, ele não é dependente. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso pelos simples fatos que nós temos e nós operamos com níveis de amor diferentes. Nós amamos uma pessoa mais do que outra, nós amamos isso mais do que aquilo. Então, nós temos níveis diferentes de amor. Então, nós entendemos que Deus deve ter níveis diferentes de amor. Então, a gente fala, não, porque eu sou cristão, porque eu sou crente, Deus me ama mais do que o meu vizinho, por exemplo, que é espírita. Então, Deus me ama mais porque eu sou cristão e ele é espírita. Deus me ama mais. Não, Deus não ama você ou a mim mais, porque nós somos ou não somos espíritas. Deus ama todo mundo com o mesmo amor e amor eterno. Nós não. Nós temos amores, níveis e tipos de amor diferentes. Então a gente automaticamente projeta isso na imagem de Deus e achamos que Deus também ama uns mais e outros menos. E isso não é verdade, porque nós lemos João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, ou seja, o jeito com que Ele amou foi que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Qualquer um, não interessa, todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que entender que nós somos alvos do amor de Deus. Deus não tem níveis diferentes de amor, Ele tem o mesmo amor para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Então, a própria definição do amor com que Deus ama, e a Bíblia define no Novo Testamento esse amor como sendo o amor ágape. Existem várias formas de amor na Bíblia, várias palavras que são traduzidas como amor ou caridade, mas tem a palavra ágape, tem a palavra philos, tem a palavra storges, várias palavras que estão lhe dando o que nós chamamos de amor. Tá? Mas o amor sempre referenciado com Deus é o amor ágape, e esse é o amor que não precisa de estímulo ou provocação ou motivo ou razão. Vou usar aqui um exemplo que todo mundo vai entender. Pizza. Quem aqui ama pizza? Quem gosta muito de pizza? Todo mundo gosta de pizza? Pois é. Agora sim, quem gosta de pizza de mussarela? Muito bem. Quem gosta de pizzas de anchovas? O Marcos gosta. Mas nem todo mundo nem sabe o que é anchovas. Anchovas é um peixinho pequenininho, salgado, que é uma coisa triste. Mas sabe uma coisa? Tem gente que gosta de pizza de um sabor, mas não gosta de pizza de outro. Então você não pode falar que você ama pizza. Não, você gosta de pizza do sabor tal. Deus olha para todas as pizzas, até aquelas pizzas queimadas, as pizzas que não colocaram queijo suficiente, as pizzas que têm uma cobertura que você não gosta. Deus ama todo tipo de pizza. E pizza com a borda recheada? Ah, essa pizza, essa? Pois é, Deus ama que tem pizza com a borda recheada, não recheada, borda queimada. Esse é o amor que Deus tem. Então, Ele ama todo mundo. Não precisa a pizza ser gostosa, não precisa a pizza ser um sabor que eu gosto para eu amar aquela pizza. Não interessa. Nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Essa é a verdade. O que nos leva ao nosso próximo ponto, Romanos 5, 28. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que além de sermos alvos do amor de Deus, nós não precisamos ganhar, merecer o amor de Deus. Ele já é nosso. Aqui fala que Deus prova, Ele mostra, Ele prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando alguém fala que, não, eu vou pecar menos. Ninguém para de pecar, porque é a natureza humana, nós somos pecadores por natureza. Mas aí muita gente pensa, bom, eu peco menos do que outra pessoa, então Deus me ama mais. Não, porque Deus mandou o seu Filho, Deus mandou Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não precisamos deixar de ser pecadores para Cristo nos salvar. Porque a salvação não vem das obras, como fala em Efésios 2, 8 e 9. Sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Por quê? Porque não é a gente fazendo alguma coisa que nós vamos ganhar o amor de Deus. Não é fazendo alguma coisa que nós vamos merecer a graça de Deus. Se eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus, então não é graça, é mérito. E a salvação não é por mérito, a salvação é por graça. Então, é por graça porque Deus ama a todos igualmente, com um amor perfeito, um amor que não precisa de motivo, razão, um amor que não precisa ser provocado, não precisa ser justificado, ele simplesmente ama. Mas como que é isso? Deus é amor. Se Deus é amor, então é o que ele faz, é o que ele é. Deus é amor. Sem compreender essa verdade, cria-se muita confusão. O amor de Deus é verdadeiro, o amor de Deus é fiel, e nós já temos o amor de Deus. Ele já é nosso, se você é salvo ou não, crente ou não, bom ou não, você já tem. Deus ama as piores pessoas que já andaram à face da terra. Deus ama aquelas pessoas igualmente como ama a mim e a você. Mas pastor, isso não é possível? Não só é possível, é verdade, é o que a Bíblia fala. E nós temos muito problema, muitas vezes, de entender isso. Eu já vi pessoas falando, quer dizer que esse cara aí fez, pintou, bordou, matou, assassinou, não sei o que, fez isso, e vai para o mesmo céu que eu, que nunca fiz nada de errado. Bom, já mentiu, né, para começar. Mas eu que nunca fiz nada disso, aí vai para o mesmo céu? É. Então nós temos dificuldade em entender isso, que o amor de Deus é o mesmo para todo mundo. Agora entenda, aquela pessoa, se é que ela realmente conheceu Cristo, recebeu a Cristo, foi salvo, tudo bem, ele vai para o céu. Só que o galardão, a posição no céu vai ser diferente de uma pessoa que foi salva, mas viveu para Cristo. O galardão não é igual para todo mundo. Salvação é. A salvação é mesmo para todo mundo. A salvação é pela graça. Galardão não é pela graça. Galardão é por mérito, por obediência. É o que nós fizemos, o sacrifício que fizemos, a coisa que fizemos para agradar a Deus. Mas isso não é salvação, isso é galardão. No céu e também, claro, na terra. Então, Deus não ama mais ou menos dependendo do que a gente faz ou não faz. E muitas vezes é difícil de a gente entender isso, mas vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Se eu e você achamos que nós temos que fazer isso e deixar de fazer aquilo para Deus nos amar, isso vai criar um problema. Vai criar uma situação onde vai ter um monte de gente que está tentando bajular Deus para conseguir o amor de Deus. E se você tem que bajular alguém por alguma coisa, aquilo não é genuíno. É por interesse. Porque no momento que você para de bajular, a coisa seca, a coisa para. E Deus não quer bajuladores, Ele quer adoradores em espírito e em verdade. E nós só vamos ser adoradores em espírito e em verdade quando nós entendemos a verdade, que Deus ama todo mundo igual e que e não depende do que a gente faz ou não faz para merecer o amor pleno, completo dEle. Inclusive aquela pessoa que você conhece que não vale nada, que é uma pessoa terrível, pessoa que não quer saber de Deus, aquela pessoa também é alvo do amor de Deus. Não quer dizer que ela é salva, mas ela é alvo do amor de Deus. Porque nós lemos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo todo por ele seja salvo? Não. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Então Deus ama todo mundo e dá oportunidade para todo mundo crer em Cristo e ser salvo. Então o amor de Deus, ser alvo do amor de Deus, não salva alguém automaticamente. Nós temos que crer e receber.
Mas qualquer um pode crer e receber, independente do que é, do que faça, do que fez, do que vai fazer. Porque o amor de Deus não precisa ser ganhado. Não entender direito o amor de Deus causa muita confusão em nossas vidas e na nossa vida junto a Deus. Por quê? Porque quando alguma coisa ruim acontece, alguém aqui já teve alguma coisa ruim acontecer com eles? Pois é. Quando nós não entendemos o amor de Deus, quando algo de ruim acontece em nossas vidas, nós automaticamente achamos que Deus nos ama menos. Quando algo de ruim acontece, nós logo achamos que Deus não nos ama. Nós deduzimos que fizemos alguma coisa de errado, o que pode ser verdade. Nós automaticamente pensamos que Deus esqueceu de mim, que nunca é verdade. Deus nunca esquece. Por quê? Porque Ele ama todo mundo. Ou até mesmo tem gente que crê que Deus não existe. A maioria das pessoas que dizem não crer em Deus é porque sofreram algum trauma, alguma perda, alguma coisa tão ruim aconteceu na vida delas, que elas dizem, Deus não existe. Se Deus existisse, isso não acontecia. Ou talvez até uma tragédia de grande escala. Se Deus existe, porque Ele permitiu que isso acontecesse? Então, automaticamente, algo terrível aconteceu, Deus não existe. Ou senão, Deus esqueceu de mim. Ou senão, o que foi que eu fiz para isso acontecer? E às vezes é verdade. Quando algo bom acontece, nós então achamos que Deus nos ama mais do que o nosso vizinho. Eu ganhei uma promoção no meu trabalho. Deus me ama mais do que as pessoas que não foram promovidas. E nem sempre é verdade. Quando algo bom acontece, nós começamos a achar, eu mereço, eu sou bom. Afinal, Deus me abençoou, então eu devo ser muito merecedor, porque Deus fazendo algo bom para mim, prova que Ele me ama mais do que ama os outros, e se Ele me ama mais do que ama os outros, é porque eu devo merecer. Eu devo ser uma pessoa excepcionalmente maravilhosa. A gente pensa assim muitas vezes. Por quê? Porque nós não entendemos o amor de Deus. Então, quando algo ruim acontece, Deus não presta. Quando alguma coisa boa acontece, eu presto. E muitas vezes não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Por isso tem algumas igrejas que, baseado nisso, eles capitalizam. Eles pegam um monte de gente, quando alguma coisa de bom acontece com alguém, eles vão dizer, sabe o que foi isso? Foi a oferta enorme que você deu aqui para a igreja. E na realidade, Deus faz coisas boas com todo mundo, toda hora. E não é porque a pessoa deu ou não deu oferta na igreja, ou porque ela fez ou não fez algo de certo ou errado, ou porque ela é boa ou é ruim. Coisas ruins acontecem com coisas boas, e coisas boas acontecem com coisas ruins. E não tem nada a ver com o amor de Deus. Mas no nosso entendimento falho, se nós não entendermos o amor de Deus, nós vamos achar isso. Qualquer coisa ruim, porque Deus esqueceu, Deus não isso, Deus não existe, Deus aquilo. Porque não entendemos o amor de Deus. Ambas formas de pensar estão erradas. A verdade é que quando coisas ruins acontecem, pode sim ser a disciplina de Deus, a correção de Deus, pode ser uma aprovação, pode ser. Mas uma disciplina de Deus, uma aprovação de Deus, uma correção de Deus, escute bem isso, é justamente a prova que Deus nos ama. Olha o que fala aqui Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe o filho. Então, se Deus está nos disciplinando, isso é sinal de quê? Que Ele nos ama. Eu fico muito preocupado quando tem alguém que se diz crente salvo, está fazendo coisas erradas e nada acontece na vida dele. Não tem açoite, não tem consequência. A Bíblia fala que Deus açoita quem recebe como filho, Ele açoita quem ama. Então, o problema é quando a gente está desobediente a Deus e não acontece nada. Porque Deus me ama. É o oposto. Gente, se a gente está fazendo coisa errada e não estamos recebendo os açoites, é sinal de que Deus não está nos vendo como seus filhos. É o oposto. Tudo isso vem de onde? De achar que o amor de Deus, ele faz isso. Ele não faz isso.
Coisas boas podem acontecer sim, pode ser a misericórdia de Deus, a paciência de Deus. Mateus 5:45. Porque faz o seu sol, o de Deus, claro, porque faz o seu sol, pois faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Está vendo? Coisas boas acontecem para os maus e para os bons, para os justos e para os injustos, e não tem nada a ver com o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Então nós temos que compreender. Coisas boas podem ser também Deus querendo nos atrair. Nós lemos no texto de hoje, lá em Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com benignidade. Deus estava tentando atrair o povo dele através de benignidade. Muitas vezes Deus permite coisas boas em nossas vidas para nos atrair a Ele, por gratidão e reconhecimento. Então, através da sua misericórdia e paciência, Ele permite coisas que nós nem sequer merecemos em nossas vidas, mas Ele faz isso porque Ele nos ama com amor eterno e quer nos atrair com a sua bondade. Mas a pessoa ingrata nunca vai ser atraído, porque a pessoa ingrata acha que todo mundo, inclusive Deus, tem a obrigação de ser bom e fazer coisas boas para ela, e ela não tem obrigação nenhuma de ser grata. A pessoa ingrata acha que é uma bênção você me ajudar. É um privilégio você fazer coisas para mim. Sorte sua que eu estou aqui para você me ajudar. É assim que funciona a pessoa ingrata. Mas Deus às vezes usa benignidade para nos atrair. Última coisa hoje, 1 João 4,19. Estamos vendo, entendendo o amor de Deus, como é importante entender o amor de Deus e como isso impacta nossas vidas e nosso relacionamento com Ele. 1 João 4,16. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A última coisa que eu quero falar hoje sobre o amor de Deus é que nós devemos responder ao amor de Deus. Nós devemos responder, reagir ao amor de Deus. A maior motivação para a salvação deve ser o amor de Deus. Não ir para o inferno é uma ótima motivação, mas o amor de Deus deve ser a motivação maior. Quando nós entendemos o que é esse amor, a profundidade desse amor de Deus, o fato que Ele deu o seu Filho. Quem aqui daria o seu filho, o seu único filho, por pessoas que o odeiam, desprezam? Pense, você dá... Eu vou dar um exemplo prático aqui. Você tem um filho. Aí tem alguém na sua vida, talvez um trabalho, na sua vizinhança, uma família, mas alguém na sua vida que lhe fez muito, 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 muito mal, mas muito mal mesmo. Pura maldade, sem motivo, causou muito dano, muito mal. Aí você descobre que essa pessoa está precisando de um fígado novo, um coração novo, uma doença qualquer, e você vai e sacrifica o seu filho, que nunca fez mal a ninguém, e você vai sacrificar aquele filho para dar aquele coração, aquele rim, aquele filho, que seja, para essa pessoa aqui, que te causou mal, que é ingrata, e te odeia, e odeia seu filho. Eu duvido que alguém honestamente diria, eu faria. Não, você não faria. Eu não faria. Eu não daria a vida do meu filho, bom, não tive filho, mas da minha filha, dos meus netos, nem por alguém bom, maravilhoso, eu não daria. Sinto muito, eu não daria. Quanto mais a pessoa que me odeia me causou sofrimento. Quando você entende esse amor, quando você compreende esse amor, o fato que nós não vamos para o inferno é bom, mas é só um bônus. O fato que Deus me amou de tal maneira deve causar um desejo de reação a Ele. Segundo Coríntios 5,14, olha o que fala aqui, que interessante. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger no dicionário quer dizer obrigar alguém a fazer o que não quer. O amor de Deus deve nos levar a obedecê-lo, a amá-lo, não para ser salvo.
mas porque nós somos salvos, porque Ele nos amou com tamanho amor. Então o amor de Deus deve ser respondido. Mesmo se no começo não é o que a gente deseja. Salmo 37, versículo 4 fala assim: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Isso quer dizer, se a gente se deleita nele, ele vai dar as vontades corretas. Não quer dizer que Deus vai fazer o que a gente quer. Deus nos livre de Deus conceder os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Nosso coração é mau, perverso e enganoso. Se nós tivéssemos todo o desejo do nosso coração, acredite, ia ser uma bagunça e sofrimento em nossa vida. Então, isso que não quer dizer, deleite-se no Senhor e Ele vai fazer o que você quiser. Não é isso que está dizendo. Ele vai conceder, Ele vai lhe dar o que desejar. Ou seja, Ele vai lhe dar as vontades, os desejos corretos. Você vai querer servi-lo, obedecê-lo, amá-lo. Você vai ter sede pela palavra, você vai ter vontade de fazer. É Deus concedendo o desejo do nosso coração. E como é que Ele faz isso, pastor? Deleita-te também no Senhor. Se deleite, se alegre. Ame a Deus, ame as coisas de Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos amar. Quanto mais nós amamos Deus, mais nós vamos amar Deus. Porque quanto mais a gente se deleita nele, mais Ele nos dá a vontade e o desejo no coração correto. E o inverso também é verdade. Quanto menos nós amamos Deus, quanto menos obedecemos Deus, quanto menos nos deleitamos em Deus, mais errados serão nossas vontades. A gente não vai ter vontade de fazer a coisa certa, vai ter vontade de fazer a coisa errada. Então nós temos que responder ao amor de Deus, porque o amor de Deus nos transforma, nos constrange, nos molda, nos muda. Mas a gente acha que a gente vai ganhar o amor de Deus, porque está bajulando Deus, porque a gente é bom, a gente merece ou não. Então o amor de Deus nunca vai nos constranger. O amor de Deus nunca vai nos transformar. Porque nós temos o entendimento falho do amor de Deus. Está vendo como é importante a gente compreender o amor de Deus? E muita gente não entende. Acha que Deus deve ser bajulado, que nós precisamos fazer isso e não fazer aquilo, que deve ser assim ou assado, para merecer o amor de Deus. E Deus fala: eu amei-os com amor eterno. Eu amei vocês no passado, no presente, no futuro. Eu amei vocês enquanto ainda eram pecadores. Eu amei você antes de você existir. Deus já amava todo ser humano que existiu, existe e vai existir. Já é nosso. Já somos alvo do amor de Deus. Basta a gente crer, ser salvos e permitir que o amor de Deus nos constranja, nos mude. Mas para isso temos que entender esse amor. O amor de Deus te constrange. O amor de Deus causa alguma ação ou reação em sua vida. Você faz aquilo que agrada a Deus. Por que você faz aquilo que agrada a Deus? Ah, pastor, eu faço as coisas que agradam a Deus. Ótimo que você faça, mas o porquê? Ah, porque eu preciso bajular Deus. Eu preciso... Está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Se o amor de Deus não nos motiva, se o amor de Deus não nos constrange, o problema não está com Deus ou o seu amor. O problema está conosco. E começa com não entender o amor de Deus. Muito importante que entendamos.